Fala galera, Silas Fernandes aqui falando, estamos aqui em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, que é de suma importância a sua inscrição. Venha ser um Despluger, maratona aí no nosso canal, tenho certeza que tem muitos assuntos aí sensacionais que você pode assistir e com certeza gerar um valor aí de conhecimento. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês aqui, gente, a nossa patrocinadora, @ideiasdemaridf. Corre lá agora mesmo no Instagram, @ideiasdemaridf e já solicita ali o seu presente personalizado para você aí, né? Presentear a sua amada, o seu amado. Eu tenho certeza de que será sensacional. Olha essas canequinhas aqui, ó, do Despluga, que é uma. Só falar com a Ideias de Mari. Corre lá agora no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Sem mais delongas, vamos lá. Hoje vamos falar sobre um assunto aqui que acredito eu que é a primeira vez, né, que eu particularmente, né, entrevisto um engenheiro civil, e eu quero apresentar para vocês hoje aqui o Pedro Henrique, engenheiro civil de planejamento e performance. Hoje, atualmente, ele está ali na Nova Cap, atuando, trabalhando, e também é o proprietário, né, da Raiva Engenharia e Consultoria em planejamento estratégico para a sua obra. Ele vai falar um pouco mais a respeito disso e, primeiramente, eu quero agradecer, Pedro, por você ter topado estar aqui no nosso canal do Despluga Podcast. Imagina. Nos sentimos honrados e fica à vontade. Pode dar um alô, Silas, aí pra galera. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Pedro. Muito prazer estar aqui, viu, Silas, no podcast aqui. É um prazer e me sinto muito lisonjeado pelo seu convite, cara. Espero que essa conversa seja muito bacana. E vai ser, né? Vai ser, com certeza. Vai ser top, eu tenho certeza disso. E você que está nos acompanhando já pode mandar aí para todo mundo que vocês vão se amarrar aqui nesse episódio. Bora lá? Vamos conversar, Pedro? Vamos conversar. Como que surgiu, Pedro, para você essa questão, essa paixão pela engenharia civil? Como foi o início de tudo? Perfeito. Cara, eu sempre gostei muito das exatas, né? De matemática, física e tudo mais. E eu me considero uma pessoa criativa, engenhosa. Então, hoje, para você ser engenheiro civil, as pessoas acham que ela precisa ser boa em matemática. Mas, na verdade, você precisa ser bom em gestão, ou dependendo da área que você vai atuar, né? Eu, propriamente dito, na área em que eu atuo, eu preciso ser bom em gestão, não preciso ser necessariamente bom em matemática, em física, em cálculo. Tanto é que eu fico até brincando com alguns amigos, né? Vai fazer uma continha de padaria, eu pego ali a calculadora. Né? Porque, assim, meu forte não é fazer conta. Meu forte é fazer uma gestão, entregar um bom serviço, um bom produto. E essa paixão pela construção civil, ela é hereditária, de sangue, né? Meu avô e meu pai são engenheiros, então essa paixão nasceu dentro do meu coração e também eu tive ali uma inspiração muito grande, né? Nessa imagem que eu via do meu pai e do meu avô, que foram grandes inspiradores e que me motivaram a percorrer essa carreira da construção civil. Mas nem sempre foi assim, tá? Teve um momento da minha vida onde eu quis jogar futebol, né? Acho que todo moleque um dia, todo não, né? Quer ser a jogador, grande maioria. Quer ser o camisa 10 da seleção. Já pensou em jogar futebol e eu cheguei até a morar fora um período, uns 6 meses, só que eu falei, cara, sempre foi um cara que eu gosto de ter o controle, sabe? Do meu futuro, ter uma previsibilidade mais exata. E ali o futebol era uma aposta muito grande. Então resolvi pegar a caneta e voltar a estudar aqui no Brasil. E graças a Deus que eu fiz isso. Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, feliz, porque eu sou apaixonado no que eu faço. Você acredita que a questão da engenharia, do seu envolvimento nessa área, despertou em você algum propósito? Com certeza. Hoje a gente vê o mercado da construção civil aqui em Brasília, não só em Brasília, mas no Brasil, a gente vê que é um mercado muito informal e é um mercado muito próspero, né? É um mercado que avança muito grande. A gente vê um déficit habitacional enorme, mais de 5 milhões de famílias que não têm moradia. Então a oferta ela é muito menor do que a demanda hoje para o mercado da construção civil. Aquela família que quer conquistar a sua casa própria, né, o seu apartamento, tudo mais, tem menos apartamento e casas à disposição do que pessoas que querem comprar. Então é um mercado que oferece uma demanda infinita. Então eu não posso ser hipócrita de falar assim, pô, eu estou ali só pela paixão? Não.
É assim, eu tenho um sonho de conquistar as minhas coisas, né, de ter uma vida tranquila e tudo mais. E a engenharia, ela tem esse potencial de te entregar, né? Ela te paga bem, desde que você faça por onde. Trabalhe, hoje eu né? tenho muitos colegas engenheiros que viram Uber, né? Tem uma piadinha, né? Sim. Porque realmente, cara, o mercado da engenharia civil aqui em Brasília é para quem quer sair da zona de conforto, bota a cara a tapa e vai para cima, né? É arregaçar mesmo as mangas. Arregaçar as mangas e se não acorda cedo não, pra você ver. Tá certo. Mas essa questão, né? Perdão. Que você falou que veio do seu avô, do seu pai. Você falou muito bem que veio de você. Isso não foi uma imposição dos seus pais, do seu avô, enfim. É porque hoje em dia o perfil, né, do engenheiro civil, qualquer área da engenharia, as pessoas meio que estereotipam muito, no sentido de que são gênios, né? Gênios das exatas, super gênios. E ver a engenharia como se fosse em um outro nível nesse sentido. Que bom, né? cara. Acho bom. Mas de fato, é algo cultural, pelo menos. Né? É uma profissão de valor mesmo. Na minha bolha, pelo que eu percebo, a galera sempre fala isso. O cara é um crânio, só porque é engenheiro. Verdade. E tudo. Mas isso para você, além da sua paixão, né? Pela engenharia e tal, qual é a área da engenharia? Porque eu assim, é da civil. Mas o que você mais gosta de executar no seu trabalho, no cotidiano, dentro da engenharia? Perfeito, irmão. Você me falou o que me motivou, né? Se isso não foi meio que forçado por acompanhar uma carreira familiar. Sim. Quando eu escolhi engenharia civil, eu vi que tinha um leque muito grande de opções de atuação. Então, hoje, para você ser engenheiro, até tinha falado, você não precisa ser bom em matemática, você precisa ser engenhoso, bom em gestão. Então, isso te abre um leque, cara, muito grande de opções de mercado. Então, eu já gostava da engenharia porque eu via isso através do trabalho do meu avô e do meu pai, mas eu via também um leque de opções onde eu poderia, cara, passar horas ali tentando escolher uma área de atuação onde realmente me identificasse. Sim. Hoje, a Raiva Engenharia, minha construtora, ela é voltada e posicionada no mercado de alto padrão para casas, né? Sim, minha paixão mesmo é construir casa geminada, casa do zero, né? Onde você faz um planejamento adequado e tudo mais. Eu acho assim maravilhoso as pessoas conquistando o seu próprio lar. Isso é apaixonante, é isso que me move. É o sorriso das pessoas quando eu entrego o imóvel. Sim, como eu posso dizer, construir de fato o sonho daquela pessoa, né? Do jeito que a pessoa quer, né? Do jeito que a pessoa idealizou. Exatamente, é um desafio. E como que é esse processo de criação de projeto, Pedro? Certo, então, hoje a gente tem uma dor muito grande, não só em Brasília, mas no Brasil, que é a falta de planejamento de uma obra. Infelizmente, o mercado ele não é muito aberto para você fazer um bom planejamento antes de você entrar na construção, porque hoje o cliente ele chega muito ansioso. Então ele já chega que ele nem pergunta quanto vai custar a obra, ele quer saber quanto que você vai entregar essa obra. Então às vezes você, para fazer um bom planejamento de uma obra, você demanda um tempo, porque né, você faz vários planejamentos ali de custo, de cronograma, de serviço e tudo mais, para que tudo esteja bem encaminhado, porque na minha visão, Silas, um planejamento bem feito, por mais que no início pareça que você vá perder tempo, mas na verdade você está otimizando o seu tempo. Porque durante a fase de planejamento a gente identifica quais são os caminhos críticos, onde a gente pode economizar, qual é a metodologia construtiva mais adequada para a dor do meu cliente. A gente tem metodologias construtivas que fazem com que a construção fique mais rápida, mais enxuta, mais econômica, mais atrativa, com mais qualidade. Então, o planejamento no primeiro momento, e é difícil passar isso para o cliente, falo para você assim, abertamente, porque o cliente ele não está muito interessado nisso, ele quer que você entregue a casa e pronto, só que às vezes não é assim que funciona, porque o mercado de casas é um mercado muito personalizado. Sim. É muito até comum as pessoas chegarem para você e falar assim, quanto que é o seu metro quadrado aí? Cara, metro quadrado assim, varia de projeto para projeto. A gente pega o valor do metro quadrado para ter para mensurar um pouco daquilo que você vai gastar, mas tem uma margem de erro ali, pode ser para menos ou para mais, mas assim,
Acho que, não sei se eu consegui ser claro assim, desculpa. Não, conseguiu sim. Mas, assim, e os desafios? Porque, acredito eu até falei para o Pedro aqui nos bastidores que a engenharia é uma área, assim, que eu desconheço muito. Então, obviamente que tem muitas dúvidas, sim, mas às vezes pode ser que eu faça uma pergunta aqui como leigo mesmo, tá? Claro, fica à vontade. Mas, assim, quais os principais desafios que um engenheiro civil enfrenta justamente em todo esse cronograma, né, para a obra? Perfeito. Hoje a gente tem alguns desafios. Pelo fato de muitas construtoras não se prepararem para entrar em uma obra, a gente não consegue entregar, às vezes, uma casa ou uma obra dentro do prazo e do custo previsto. Sim. Mas não porque a construtora ela é incapacitada, mas é porque não foi feito um planejamento correto. Então aí às vezes o preço que foi mensurado lá atrás ele não é atingido, mas não é por falha na execução, mas sim por falta de planejamento. Sim, foi mensurado errado. E as duas coisas se complementam, né? Mas a grande dor aqui no mercado também é uma preocupação, tá? Muito grande, que eu espero acrescentar isso de alguma forma. Sim. É a informalidade da mão de obra. Hoje a mão de obra está ficando velha, né? Porque hoje as pessoas, você vai em faculdade ou faz uma pequena sondagem na região aqui em Brasília, ninguém quer ser gesseiro, ninguém quer ser pedreiro, ninguém quer ser servente, ninguém quer construir um plano de carreira dentro da construção civil, porque hoje você tem várias opções, né? Tem o mercado digital, o acesso à informação, graças, assim, não é um lamento, eu acho que a construção civil tem que acompanhar a modernização. Né? Sim. A mão de obra aqui no Brasil ela é muito artesanal ainda. A gente vê a construção civil em outros países que já estão desenvolvidos, a gente vê a industrialização chegando muito forte, e o Brasil ele não acompanha essa evolução junto. O resultado é que a mão de obra vai ficando velha, a gente não tem inovação tecnológica na metodologia construtiva, aí as pessoas não querem mais trabalhar com construção civil e a gente não tem uma nova forma de trabalhar, então vai preenchendo, vai ficando uma lacuna, um buraco muito grande. Então existe uma dor e uma preocupação, pelo menos minha e dos meus colegas de profissão, é de que a mão de obra está ficando velha e não tem mão de obra vindo para repor essa mão de obra que está velha. Então uma grande preocupação é a informalidade da mão de obra. Ou seja, a tecnologia está tão avançada e também as pessoas estão almejando outras áreas, né? Sim. Devido a essa gama. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias atrás sobre possíveis profissões que estão surgindo, principalmente com essa era de inteligência artificial. Perfeito. Então, como você até falou, né? Na área da construção civil, tem muitas pessoas que não estão mais galgando essa carreira. Exato. Então, é algo que está em déficit. Então, duas preocupações aí, né? Tanto em questão de déficit de pessoas, quanto também na questão da tecnologia. Exato. Que lá fora já está bem avançada. Exato. E você vai olhando aqui coisas que um cronograma que poderia ser feito, né, para a entrega do projeto final ali, algo mais acelerado. Acaba... A produtividade. Isso, produtividade, essa é a palavra. Acaba tendo essa morosidade, né? Exatamente. E qual o impacto disso para vocês? Cara, gigante. A produtividade é um indicador de qualidade muito importante durante a execução de uma obra. Existem 3 grandes grupos de indicadores que eu analiso hoje, que são os mais importantes para mim durante a execução da obra. 4, na verdade. É a produtividade, a qualidade da mão de obra e dos materiais, o custo-benefício, né, o controle financeiro e a segurança. Então, eu não consigo acompanhar esses indicadores de qualidade se eu não fizer um planejamento. Então hoje eu preciso me atentar nesses 4 grandes grupos de indicadores. Eu preciso entregar para o meu cliente uma obra rápida, eu preciso economizar para ele, esse é o papel do engenheiro dentro do campo. Sim. Fazer uma gestão boa de recursos, conseguir entregar a obra rápido e conseguir também entregar um produto final de acordo com aquilo que ele está esperando no projeto, né? É a aderência, né, da execução com o projeto. Expectativa e realidade. É justamente exatamente, isso. A expectativa, porque o cliente ele fica ali na cola, né? Ele quer algo de qualidade, obviamente, quando você contrata assim, uma empresa séria para fazer esse tipo de trabalho, execução, que
volto a repetir, é a construção de um sonho, né? Com E tem um peso ainda maior, porque você está lidando com os sonhos da casa própria, a primeira, né, o primeiro imóvel, Exato. enfim. Então, às vezes a pessoa juntou o dinheiro a vida toda, cara, para construir aquele imóvel, e é uma responsabilidade naquilo, né? Muito grande, cara, você Sim. construir o imóvel dessa família. A herança daquela família tá ali. É verdade. Não, cara, caramba. Aí você para e pensa, né? A responsabilidade que o engenheiro civil tem Demais. Diante desse processo, né? Você tocou num assunto muito interessante, cara. Sim. Porque, assim, o curso da engenharia civil hoje não te prepara para o mercado, infelizmente. Né? Porque eu acho que a engenharia, pelo menos a civil, aquela que toca a obra mesmo, aquela que está dentro de campo, aquela que cheira pó, terra, que está pisando na terra e está em obra, essa pessoa que acabou de sair da faculdade, ela não tem expertise para tocar uma obra sozinha. Ela precisa ser um engenheiro júnior ou um estagiário e galgar e adquirir experiência. Eu costumo até falar que se eu trabalhasse ali de alguma coisa no sentido da educação, eu acho que a matéria da engenharia civil tinha que ser muito próxima e parecida com o da medicina, né? Onde você passa por um período teórico e depois você precisa obrigatoriamente passar por um processo prático, né? Se não me engano é a casa, né? Sim. Eu esqueci agora o nome. E a campo mesmo, né? E a campo, cara. Eu acho que teria que ser obrigatório e fazer parte do ciclo de formação acadêmica de um profissional da engenharia civil. A vivência da rotina. A vivência. Ali, tem um estágio obrigatório sentido, lá, mas sim. não chega, cara, perto. Sim, né? Eu imagino. Hoje o estágio é de quanto tempo? O estágio obrigatório hoje lá, se não me engano, é de 1 ano. Você precisa fazer 1 ano de estágio obrigatório, depois você não precisa fazer mais estágio. Pouco, né? Diante de um mundo de possibilidades que existe dentro da engenharia, né? Até porque a ambiência que você está quando você é estagiário não te coloca para você crescer assim como profissional, porque você pega ali serviços mais mecânicos, onde o engenheiro ele precisa estar no estratégico da obra, né? Sim. A parte mais importante ali de recursos, mão de obra, quando entra, quando sai, esse é o papel do engenheiro. Essa parte que é mecânica, que é fazer cotações em lojas, essas coisas, geralmente fica para o estagiário, que é onde ele sofre. Sim. Mas o estagiário, ele, dependendo, cara, isso aí não é em todo caso, ele não tem a experiência que ele deveria ter em campo para se qualificar para quando formasse tivesse uma bagagem interessante, né? Que acaba dificultando muito. Dificulta bastante. Assim, o engenheiro civil, então, diante dessa situação, digamos assim, além de, né, ter que ser muito profissional e responsável, tem um outro fator que é muito importante, criatividade, né? Criatividade. Tem que ser criativo. Engenhoso. Sim, para poder lidar com todas essas situações, resolver... Pepino. E como que funciona isso na sua rotina, diariamente? Como que o Pedro Henrique, como engenheiro civil ali na obra, diante de todos esses percalços, como que você consegue trazer o equilíbrio, conversar também com o cliente, porque o cliente fica o tempo todo, acredito eu, Sim. na cola, perguntando como está o andamento do projeto. Nem né? tanto, viu, cara? Eu vou te falar um negócio. Hoje, com a tecnologia avançada, hoje ela te dá ferramentas onde você consegue proporcionar uma conveniência muito grande para o cliente. Né? Eu mesmo tive um cliente onde ele fez uma obra comercial, um escritório, e ele passou a obra todinha viajando, não pisou na obra uma vez e ele pôde acompanhar o andamento físico, financeiro e da qualidade da palma da mão dele. Mas para você conseguir proporcionar isso para esse cliente, você precisa ter uma gestão operacional bem implantada, né? Com um programa de qualidade, com procedimentos, né? Protocolos, né? Tudo certinho, tudo muito bem linkado, e com a ajuda dessas ferramentas você consegue proporcionar essa experiência agradável para o cliente. Eu costumo até falar que hoje a empresa, a Raiva Engenharia, está posicionada no mercado de alto padrão, e você se posicionar no mercado de alto padrão não é você trabalhar com as casas de luxo mais caras. Muita gente acha que você está no alto padrão é você só pegar obras grandes, né, de 5, 10 milhões, não é isso. Construção de alto padrão é o cliente que preza por previsibilidade, é o cliente que preza por planejamento, é o cliente que preza por segurança, qualidade, entendeu? Então a experiência é outra, irmão. É como se você fosse comprar um terno, você tem duas opções. Você vai ali na Renner, compra um que já está pronto, ou então você vai na alfaiataria e faz um sob medida, personalizado.
né? Ele até veste melhor. Sim. Então a experiência de você construir com uma empresa que está posicionada no mercado de alto padrão, ela é diferente do que você fazer com um mestre de obra aí, que Sim. não tem, que é informal, né? É um construtor informal. Passa mais confiança mesmo. Aí, mais confiança. E eu vou te falar, já viu aquela frase muito famosa no Instagram, foi até motivo de muita gente postando, eu vi isso. Só consegue suportar as etapas da obra quem consegue enxergar a casa pronta. Sim. Né? E Sim. é justamente isso. Quando você tem um planejamento e uma empresa qualificada para executar o seu projeto, você consegue visualizar a casa pronta durante as etapas na prática. Entendi. Porque o meu grande diferencial hoje no mercado é a previsibilidade. Então hoje você imagina, hoje se a gente for abrir aqui o Waze aqui agora, se a gente for botar um destino, o Waze ele vai te mostrar o caminho mais rápido, o caminho mais seguro, e se você entrar nos ajustes, configurações mais avançadas, você consegue botar assim, Waze, eu quero que você me fale aí qual é o caminho que tem menos buraco. Você consegue fazer isso. Então, você construir com uma empresa de alto padrão é como se você pegasse o Waze, mostrasse onde você quer chegar, e aí eu vou mostrar o caminho mais rápido, o caminho mais econômico e o caminho com uma qualidade um pouco melhor durante esse trajeto. Então, torna a experiência mais agradável. Já viu aquela frase também? Fala assim, eu converso com algumas pessoas assim próximas, assim, já fala de obra e dá um arrepio já, porque pelo menos uma pessoa, pelo menos toda pessoa, pelo menos uma vez já escutou uma experiência ruim da construção civil. Mas não entrega, mas aqui não sei o que lá. É dor de cabeça. É dor de cabeça. Mas não é assim, né? Construir não precisa ser uma dor de cabeça. Só precisa contar com uma empresa profissional. Sim. Não é nem sério, é profissional. Sim. Né? Só para você ter ideia, tem um dado lá no CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanização, fala que 85% das obras que são executadas não tem o projeto básico. Que é o projeto de arquitetura, instalações, estrutura. Não tem. 85% das obras, você imagina. Sim. E somente 15% das obras que são em andamento tem o apoio ali de um engenheiro, né, que está habilitado para estar ali com RT e tudo mais construindo. Você vê assim, cara, é absurdo, né? Sim. Um mercado tão importante e tão cuidadoso, a gente está falando aqui, a gente está mexendo com a herança de famílias, né? Sim. E eu já perdi a conta, viu, Silas, de obras que eu tive que entrar de intervenção. Sério? Onde o cliente preferiu fazer com o mestre de obra, deu problema, aquele barato saiu caro. Sim. E realmente às vezes é difícil você tentar passar isso para o cliente antes dele fechar com o mestre de obra. Né? Mas o mais aconselhado, cara, é você entender que realmente às vezes o mais barato, às vezes não. Na construção civil eu te garanto, o mais barato sempre vai sair mais caro. Sim. Então, ter o apoio de uma empresa especializada é uma empresa que vai te proporcionar uma economia, vai te proporcionar uma obra mais rápida, com mais qualidade. Claro que você vai desembolsar um pouco mais, às vezes até não, tá? Às vezes até não. Porque hoje mesmo a gente tem uma metodologia hoje de gestão de projetos, que hoje a gente não entra na obra antes de 20 dias depois de fechar o contrato. Vou te dar um exemplo, porque a gente fechamos o contrato, aí eu peço os requisitos de planejamento, que são os projetos. Sim. Eu faço uma concepção e uma compatibilização dos projetos para identificar, cliente, eu identifiquei que aqui a gente pode economizar, mas a gente vai alterar um pouquinho o layout. Você está de acordo? Então a gente pega todo o projeto, estuda ele, eu sento com o meu engenheiro de planejamento, eu sento com o meu engenheiro de obra e eu sento com o meu mestre. Então sempre antes de fechar uma obra eu sento com a minha equipe, a gente faz um estudo aprofundado em cima do projeto para identificar pontos de economia, caminhos críticos que vão acarretar no meu cronograma e também escolher a metodologia construtiva correta de acordo com o perfil do meu cliente. Então, Entendi. Às vezes o meu cliente ele quer uma obra rápida, ele não está muito interessado em gastar menos ou mais, ele quer uma obra rápida. Então tem uma metodologia construtiva para esse cliente. O outro cliente já quer um custo-benefício, então a gente pensa só na economia. Então às vezes o prazo pode ficar comprometido. Então o alto padrão ele tenta linkar esse triângulo, né, que é uma gestão de 3 pontas: qualidade, produtividade e custo-benefício. Então quando a gente une tudo isso num compilado de uma equipe, né? Às vezes eu falo isso, parece ser muito utópico, mas parece que eu não faço isso sozinho. Eu tenho uma equipe especializada que me ajuda a fazer todo esse processo. Até porque é muitas etapas, né? Muitas Tem que pensar etapas. em muitas possibilidades que possa acontecer. Até questão de
de chuvas, por exemplo, temporais. Exatamente. Né? Inclusive entra no planejamento. Você faz um estudo, às vezes uma região ela responde de uma maneira diferente a parte de clima, tempo, né? Então você faz um planejamento para aquela obra, para aquela região, pensando no tempo também. Sim. Então o grande desafio do engenheiro hoje é você tentar prever o imprevisto. Sim. Sabe? Então, mas por mais que você seja o mais crânio, ainda assim é impossível você prever exatamente como você vai construir, mas você consegue controlar isso durante o processo, porque a gente faz um planejamento, aí durante o processo a gente faz uma gestão de mudanças. Entendi. Então a gente entende como é que foi até agora e a gente recalcula a rota. Entendi. Então imagina... É o tempo todo recalculando rota. Exatamente. Então... Lembra aquela história do Waze? Sim. Então se você erra o caminho, o Waze não recalcula a rota? Sim. Então é continuamente isso. Entendi. De 15 em 15 dias ou de 30 em 30 a gente faz uma reprogramação. Então a gente vai sempre planejado e controlando. Sempre quando tem um desvio a gente traz para a rota de novo. E a gente vai ajustando até o final do percurso. Entendo. Porque acaba impactando muito no cronograma físico-financeiro, né? Exato. Que você, eu entendo um pouquinho dessa outra parte. Eu trabalhei um tempo na Caixa Seguradora. Eu trabalhei na área de consórcio. Então e eu trabalhava na área de qualidade. Então tinha muitas questões voltadas a projetos de construção, obra, essas coisas. Então eu tinha acesso a cronogramas quando o cliente dava entrada na obra, na construção, com recursos, né, da carta de crédito dele, enfim. Então a gente tinha esse acesso. Então essa parte eu entendo um pouco, né, que uma das maiores reclamações dos clientes era justamente isso. A Caixa é um exemplo que eu estou dando aqui, tá, gente? Isso há uns 10 anos atrás, faz tempo, viu? Faz tempo, uns 10 anos atrás. Estamos ficando velho, né? Tô ficando velho. E uma das maiores queixas dos clientes era justamente isso. A Caixa faz a propaganda falando que o prazo é de 180 dias para entrega. Só que já tem 200 e tantos dias e não entrega. Só que quando vê o histórico, né, dentro do cronograma e tudo, vê todas as situações, o motivo pelo qual a obra não andou. Né? Porque às vezes tem muita questão difícil chegar num diagnóstico. Justamente, porque tem a questão da avaliação também, né? Não tem as etapas, aí passa por avaliações. Perfeito. Né? Como que funciona isso hoje dentro da Hive? Certo. A Hive, hoje ela é uma construtora e incorporadora também. Né? A gente constrói para o cliente final, que quer conquistar sua casa própria, e a gente está caminhando, se posicionando para a gente começar a construir casas para venda. Tá. Né? Então a gente usa alavancagem de recurso. Entendo. Então hoje, se você for pegar aí as grandes incorporadoras do Brasil, elas são multimilionárias. Só que elas não usam o recurso delas para construir esses prédios. Né? Elas usam o recurso do banco, por mais que elas tenham esse recurso disponível para ser usado, porque é mais inteligente. Por quê? Durante a construção, você não paga os juros do financiamento, você só paga os juros de obra. Que é como se fosse uma garantia, um seguro ali que o banco precisa ter. Caso tenha algum problema, ele consegue acionar esse seguro. Então, durante a construção, você não paga os juros do financiamento, só os juros de obra. Então, fica mais barato. Então, quando você está no final da construção, um prédio de, vou dar um exemplo, de 20 apartamentos, tá? Às vezes, o cara já tem 80%, 90% dos apartamentos vendidos sem antes ter terminado o empreendimento. Então, esse retorno já veio. Sim. Antes mesmo de terminar. Mas ao mesmo tempo não seria um risco para a pessoa? É um risco para a pessoa. Na questão da entrega? É um risco para a pessoa. Mas isso aí é regulamentado, né? Você até tocou num assunto interessante. Houve uma atualização na lei de incorporação que antigamente o governo não entendia como construir uma única casa como um negócio. Sempre foi um negócio, isso aí já tem mais de 100, 200 anos, onde você podia fazer uma construção multifamiliar, seja vertical ou horizontal. Né? Sempre foi um negócio, você construir para mais de uma família. Mas agora construir uma única casa para venda não era um negócio, o governo não entendia como negócio. O primeiro caso de jurisprudência, se eu não me engano, foi no final de 2023. Então a gente está falando de pouco menos de 2, 3 anos atrás. Onde hoje a lei de incorporação teve uma atualização e hoje o governo entende como um negócio construir uma única casa para venda. Então hoje você consegue fazer o registro de incorporação no cartório, fazer todo um contrato bonitinho, porque aí
qual é a grande vantagem e mudança disso, Silas? Porque antigamente, quando o governo não entendia como o negócio construir uma única casa para venda, você tinha que esperar a casa ficar pronta para você começar a vender ela. Então a casa ali, você terminou ela está averbada, ela está com habites, aí você começa a vender ela. Se você vende, na época, se você vendia esse imóvel sem estar pronto com habites e averbado, você corria um risco sério de pagar uma multa de 50% do valor do imóvel. Uhum. Hoje não. Então, o que muda? É o tempo de liquidez, que é o grande vilão, digamos assim, da incorporação desse investimento imobiliário, que é você constrói um produto e você vende. Liquidez é o tempo de venda, né? Uhum. Antigamente eu tinha que esperar a casa ficar pronta para começar a vender ela. Hoje não. Como o governo entende como negócio, então está profissionalizando esse mercado, não está mais informal. Sim. Eu até digo que os amadores vão perder espaço, viu? Sim. Você que é engenheiro civil, procure saber sobre incorporação de casas, incorporação residencial unifamiliar. Hoje você consegue, é um mercado muito grande, porque hoje muita porta vai ser aberta, vai ser um oceano muito grande, porque muitos construtores informais e amadores não vão ter mais espaço no mercado, porque hoje é um negócio. Então o governo está formalizando esse negócio. Uhum. Então você precisa ter um programa de qualidade, você precisa fazer um registro de incorporação, e essa é a garantia. É aí que eu queria chegar na sua pergunta. Sim. Qual é a garantia do cara que está comprando um imóvel na planta? É justamente o contrato que ele tem e o registro de incorporação que ele tem no cartório. A segurança é a segurança dele. Exatamente. Se o construtor não entrega exatamente como está no projeto, ele precisa adequar, irmão, até ele chegar lá e ficar satisfeito, entendeu? Sim. Isso aí é tudo contrato, o cartório está envolvido, a Caixa, né, justamente que está viabilizando isso aí financeiramente. Então não é tão simples hoje mais não, né? Acho que aqui em Brasília é normal, acho que todo mundo conhece algum construtor que ganhou muito dinheiro ali em Águas Lindas, Vicente Pires. Sim. São construtores informais, e eu vou te falar. E a grande detalhe é que para você fazer um registro de incorporação hoje, você precisa ter o lote regularizado. O lote precisa ser regularizado. Aí a realidade aqui de Brasília é outra. É porque existem tantas questões aqui em Brasília mesmo, né? De questão de eu não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas eu vou falar. É parte para uma polêmica. Seja livre. Questões de terrenos que são do governo, né? Que as pessoas acabam entrando, começam a construir. Esses tipos de terreno não tem documento? Como que funciona isso? Ótima pergunta, irmão. Sim. Excelente, porque hoje eu trabalho na Nova Cap, né? Sou assessor do presidente lá e chefe de um departamento. Sim. E hoje a Nova Cap ela é responsável por construir, fazer a manutenção e a zeladoria de Brasília. Pouca gente sabe, né? Mas Nova Cap construiu Brasília. Sim. E ela continua construindo, faz a manutenção e a zeladoria de todos os equipamentos públicos e mobiliário urbano. E a Nova Cap auxilia, junto com os outros órgãos, o planejamento urbano. Então as pessoas acham, né, que o governo é chato, por que não deixa as famílias ficarem ali? Cara, o governo ele tá ali para servir a comunidade. Então o governo entende que um lote regularizado é um lote com infraestrutura, capaz de fazer a drenagem da chuva. Saneamento básico. Então você vê ali muitos problemas que a gente via na Vicente Pires ou regiões parecidas de alagamento, tudo mais, foi por falta de infraestrutura, planejamento urbano. As pessoas vão ocupando porque o déficit habitacional é enorme, as pessoas querem conquistar sua casa própria e o governo às vezes não acompanha, né, esse ritmo de déficit habitacional e acaba acontecendo isso, né? As pessoas vão morando em lugares desregularizados e depois para regularizar com pessoa morando é muito mais difícil, mais caro. Então você vê, é uma bola de neve que vai sendo construído. Foram coisas que aconteceu, por exemplo, lá no início, Águas Claras foi assim. Agora, né? 26 de setembro. 26 de setembro. Estouradaço. Justamente. Então, assim, hoje você passa lá e você vê mansões sendo construídas ali. Mansões. Condomínios fechados. Sim, condomínio fechado, tudo. Lá está em processo de regularização, se eu não me engano. Tá? É porque, assim, depois que entram, né, digamos assim, que começa a ter até comércios rodando e tudo, o governo meio que entende que já não há mais possibilidade de retirar. Como que funciona isso, Pedro? Cara, eu vou ser sincero, Silas, eu não entendo muito como que funciona assim a fundo, né? Mas eu vejo que
existe uma importância muito grande, cara, do governo fazer esse planejamento urbano adequado e o cidadão entender, sabe? Por que o governo ele bate ali em cima. Sim. Porque até pela preservação de área verde. É verdade. A gente vê em alguns lugares que são casas, assim, em regiões administrativas aqui em Brasília, é muro. É verdade. Não tem área de preservação mínima, sim, sabe, de área verde. A gente vê isso em áreas regularizadas que vem aqui minha cabeça rápido, tá? Jardim Botânico, Lago Sul, Parkway. Você precisa ter você precisa aprovar um projeto na prefeitura, né, na administração, você precisa respeitar o espaçamento, a área verde, tudo isso para contribuir para o desenvolvimento arbóreo. Né? Existem ali animais que precisam, né, da urbanização para continuarem vivendo. Sim, e também a qualidade do clima, a deixar a cidade mais bonita, mais verde. Tudo isso o planejamento urbano leva em consideração e é muito importante. Sim. Agora, envolvendo muita coisa, né, por trás. O que a galera faz? Tem muito construtor aqui informal que constrói em um lote regularizado. O que a galera faz? Constrói rápido. Porque depois que tiver levantado é difícil o governo vai lá e derrubar. Já foi essa época. Mas ainda assim você corre um risco, tá? Sim. E por isso que eu não construo para venda, tá? Para cliente final eu construo em um lote regularizado. Ele está me pagando, o risco é dele. Eu não quero saber disso. Eu não estou fazendo assessoria para ele. Agora um cliente quer construir, né, um cliente investidor que está injetando uma grana junto com o banco para construir e vender, para fazer um investimento e ter um retorno, eu tento minimizar todos os riscos possíveis dessa operação. Então eu não indico um lote que não seja regularizado, até porque a gente não consegue fazer um registro de comparação, a gente não consegue pegar um financiamento bancário, então por aí vai. Ou seja, quem avisa amigo é. Quem avisa amigo é. Exatamente. Né? Tem que ser avisado. Gente, eu tenho certeza que vocês estão curtindo demais esse episódio. Manda pra geral aí, porque a gente ainda tem um tempo aqui para falar mais um pouco aqui com o Pedro Henrique a respeito da engenharia civil. Top demais, viu, Pedro? Tá agregando bastante aqui no Desplug. Então vai curtindo, comentando, compartilhando, se inscreva no canal, que é de suma importância a sua inscrição. Vamos falar um pouco sobre inovação, Pedro? Vamos. Sobre a questão da inovação, até mesmo da questão da sustentabilidade, né? Porque você acabou até falando sobre essa questão ambiental e eu separei uma pergunta aqui a respeito disso. Você pode compartilhar aqui para a gente alguma inovação recente que você implementou em algum projeto e qual foi o impacto disso? Olha, o desafio da construção civil é o desperdício absurdo que você tem de materiais que não são utilizados no canteiro, né? E isso impacta diretamente a cidade e a região, porque você está ali jogando aquele lixo e aquele entulho de alguma forma vai para algum lugar e se você não aproveita aquilo lá, se você acho assim, na verdade eu fui ensinado desde sempre que o desperdício ele é uma coisa que a gente tem que evitar sempre, né? Porque assim, tem tanta gente que tem a falta, né? E quando a gente desperdiça, é meio que um princípio bíblico, você não desperdiçar, né, as coisas. Sempre fui muito bem ensinado isso lá em casa. E eu tento levar isso para a construção civil. Tem um princípio muito famoso dentro da minha área que é o Lean Construction. Como? Lean Construction. Lean Construction. Meu inglês não é muito bom não, mas... Não, mas melhor que o meu, tenho certeza disso. Mas é construção enxuta, no sentido de ser uma obra mais rápida, com menos desperdício, com menos retrabalho, né? E hoje você só consegue fazer isso, que veio lá da China, a Toyota, né, que implementou isso. Hoje você consegue, com um programa de qualidade bem instalado, você consegue evitar desperdício de materiais, consequentemente a obra fica mais barata. Você tem um programa de sustentabilidade, né, que você está investindo na cidade, né, e para o seu cliente, então isso colabora bastante. E hoje, através de metodologias construtivas inovadoras, como o steel frame, por exemplo, hoje você consegue evitar algum desperdício de alguns materiais, como saco de cimento, madeira, prego, essas coisas. A grande maioria da madeira que você usa na obra, na desforma dos elementos estruturais que você concreta, não são aproveitados. Então você está ali desperdiçando, jogando fora um material que você comprou só para fazer entre aspas, para você fazer a forma daquele elemento estrutural. Então hoje com o steel frame, que é uma construção com estrutura metálica, você consegue já de alguma forma proporcionar uma sustentabilidade, né? Uma inovação sustentável que o mercado aqui do Brasil está crescendo. Não na velocidade que deveria estar
comparação aos outros países. Mas o steel frame já é uma realidade aqui e eu acredito que é difícil mensurar em quanto tempo a gente vai avançar isso aí, porque a mão de obra aqui do Brasil, ela é muito arcaica. Então ela é mão de obra, é forma, é concreto armado ainda e vai ser durante muito tempo ainda, eu acho, tá? Porque a galera é muito resistente à mudança aqui. Isso é verdade, Mas o steel frame veio para justamente proporcionar a construção mais sustentável, né? E eu também implementei um projeto lá na Novacap, né? O presidente Fernando Leite, inclusive um abraço se ele for assistir isso em algum momento, um grande mentor meu também, ele me incumbiu de implantar um projeto lá na Novacap que é uma central de controle de operações, o CCO. A gente inaugurou isso em outubro, novembro do ano passado agora, que é basicamente você poder monitorar em tempo real as atividades da Novacap. A Novacap hoje ela faz a construção de hospitais, UBSs, creches, né, todo o mobiliário urbano, e ela faz a manutenção e a zeladoria. Então toda a operação de tapa-buraco, limpeza de boca de lobo, implementação de ciclovias e vias. Então a Novacap ela ajuda o governo, a Secretaria de Obras a fazer todo o planejamento e a fiscalização dessas obras, né? E a gente consegue através desse CCO que está em fase de amadurecimento ainda, a gente consegue proporcionar ganhos importantes para a empresa, que é uma empresa pública e de extremamente valor, né? Acrescenta bastante, inclusive a imagem da Novacap para Brasília, ela é muito mal vista, mas a Novacap ela é uma grande responsável por manter a cidade limpa, organizada. Se eu não me engano, Brasília saiu um documentário em novembro, dezembro, foi a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil. Sim. Isso graças à área verde, que é muito bem conservada, né? O diretor Raimundo é um grande responsável por manter essa cidade tão limpa e tão verde, tão bonita, que está dentro da Novacap, né? Então a Novacap ela tem uma falta de recurso e uma falta de pessoal porque ela depende do governo para financiar essas operações. Não é que nem uma CAESB da vida que ela consegue gerar dinheiro para ela mesma, né? Eu esqueci o termo correto para falar, mas a Novacap depende exclusivamente 100% de uma receita ali do governo para estar operando. Se ela tivesse mais recurso e mais pessoal, acho que a gente poderia estar agregando muito mais do que já está, né? Mas assim, voltando no assunto do CCO lá, é um projeto que você consegue olhar, você consegue tomar decisões ali a nível político mesmo, não com a intuição. A minha experiência política é assim, então durante muito tempo o político toma decisão com base na sua intuição. Hoje a gente quer transformar isso, pelo menos dentro da Novacap, tá? De você conseguir tomar uma decisão com base em dados. Você faz uma análise de dados, você tem ali um critério, você tem ali um embasamento para você tomar uma decisão. Você não usa mais a sua intuição. E eu quero trazer isso, né, porque eu ofereço um planejamento estratégico para as construtoras, porque muitos dos construtores é dessa forma também. Eles são com base na intuição, a experiência deles, né? Eu tenho 20 anos de construção civil, eu não preciso me planejar. Você está errado, né? A construção civil é um planejamento constante de obra, personalizado de obra para obra. Então eu faço o planejamento da obra para as construtoras parceiras e eu ofereço também um acompanhamento de performance, o monitoramento dos indicadores de qualidade que a gente já definiu na etapa de planejamento. Qual é a importância disso? Vai auxiliar o gestor, o dono da empresa, a tomar uma decisão. Porque ele está vendo os dados ali de frente. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Eu acho que eu consegui acrescentar de alguma forma essa pergunta. Com certeza. E vamos lá, visão de futuro. Estamos caminhando já aqui para o final. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Já está chegando na parte final, mas assim, eu quero saber um pouco sobre a sua visão de futuro. Tá. No ramo da engenharia civil, né? O que você imagina para o futuro da construção civil nos próximos 5 a 10 anos? Você até falou, né, sobre a questão que ainda está muito arcaico ainda. Sim. Mas com esse avanço todo da tecnologia, mesmo com esse avanço todo da tecnologia, como que você enxerga isso? Cara, pelo menos assim, como eu enxergo, como vai estar, é difícil, mas o que eu
o que eu gostaria de ver daqui 5 anos na construção civil, né? Eu acho que era tornar o mercado mais profissional. Sim. Antigamente o engenheiro ele era tão respeitado quanto um médico. Sim. Antigamente, hoje não. Hoje o engenheiro que ele vai iniciar no mercado, sai da faculdade, ele vai ganhar os seus R$1.500, R$2.000 por mês. Assim, e ele não, as pessoas não dão tanto valor hoje como davam antigamente. Porque o mercado da construção civil ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele atrai a atenção dos leigos e dos informais. Sim. Muito bom. Sim. Então, assim, eu espero ver daqui 5 anos, pelo menos aqui em Brasília, e eu quero contribuir socialmente para isso. É por isso que eu tento conciliar esse mercado do privado com a minha empresa e a minha contribuição na Novacap ali, porque a Novacap tem tudo a ver com a engenharia aqui em Brasília, né? Sim. É justamente poder trazer mais profissionalismo e mais formalidade para o meio. Além do conhecimento agregado, né? Além do conhecimento agregado. Sim. Então, hoje, a gente falou, 85% das obras não tem projeto básico completo. Então, é poder acrescentar nisso para resgatar o valor do engenheiro e da engenharia, né? Porque tem muito mestre de obra tomando emprego de engenheiro que virou Uber, entendeu? Assim, mas eu acho que para isso acontecer tem que ser uma união da empresa, do governo e dos trabalhadores. Sim. E eu espero acrescentar isso de alguma forma para a minha profissão, para que o mercado fique mais profissional, mais formalizado, com mais planejamento. E o mercado é tão importante. A gente falou que a gente vai construir um prédio, uma casa. Às vezes tem um defeito funcional da casa. O cliente vai ter um prejuízo, ou então pode ter um acidente de trabalho grave. Cara, são muitos. Eu conheço muitos casos de acidente de trabalho. Então, é um mercado que a gente precisa olhar com muito carinho, cara. E é muito informal. Sim. E eu espero, daqui 5 anos, ver esse mercado cada vez mais formal e profissionalizado, né? Podendo resgatar o valor do engenheiro e da importância dele dentro do canteiro. Sim. Hoje eu cansei de escutar histórias de pessoas que fizeram orçamento com construtoras, aí ele conheceu um fulano que falou assim, mas tem um mestre de obra que ele é muito bom. Aí ele vai, contrata porque é mais barato, tem problema, aí o engenheiro, que era para pegar uma obra tranquila, com qualidade, bem gostosa de tocar, pega só pepino. Para resolver. Só pepino para resolver. Então hoje virou um mercado. Sim. Então podemos dizer que é um mercado que está inchado não por profissionais adequados para a obra, mas está inchado por pessoas informais, né? Que não são profissionais. Que não são profissionais. Faz todo sentido. Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. E o impacto social disso? De que forma você acredita que seus projetos, né, impactam a comunidade e qual a sua abordagem para garantir um legado positivo? Eu acho importante sua pergunta, porque quando eu acho que eu li esses dias em algum lugar no Instagram, que quando você constrói patrimônio, daqui 2 gerações, você já morto, né? 2 gerações depois de você, as pessoas nem vão lembrar de você. Sim. Então eu acho que quando você morre hoje, você pode deixar 2 coisas: ossos e um legado. Então quando eu tô atuando na minha área porque eu sou apaixonado no que eu faço, mas também quero deixar um legado, quero poder contribuir socialmente. Sim. E eu quero contribuir socialmente, deixando um legado justamente para trazer mais profissionalismo, mais formalidade para o meu mercado, né? Porque isso é uma dor do meu cliente e eu quero ajudar ele, porque eu gosto de ver as pessoas conquistando a sua casa, o lar, a família. Eu acho ela muito importante para o desenvolvimento da sociedade, né? A família. Então a família ela precisa de um lar. Então ela precisa de uma casa, então tudo liga. Então é um propósito, não é? Eu até falo, cara, hoje 10% do PIB, se eu não me engano, ele a construção civil movimenta 10% do PIB do Brasil. Então é muita coisa. É verdade. Grande parte dos trabalhadores que trabalham no Brasil, eles são da área da construção civil. Tanto é que aqui em Brasília mesmo eu lembro, a construção civil ela terminava 4 horas da tarde
justamente porque grande parte dos trabalhadores tinham automóveis, né? E para facilitar a mobilidade da cidade, eles liberavam os trabalhadores da construção civil antes, depois os funcionários públicos para ajudar na mobilidade. Você vê o tamanho do impacto da quantidade dos trabalhadores que existem atuando no meu mercado. Então até falo com os parceiros que são consolidados da Hive, que a empresa ela não nasceu com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Não é só fins lucrativos. Ela tem um objetivo de gerar um impacto social, gerar emprego, né? Para você poder contribuir socialmente para o desenvolvimento urbano de uma cidade e o profissionalismo do mercado imobiliário. Eu acho que é o meu grande sonho, o meu propósito, e também diminuir, né, esse déficit habitacional, ajudar o banco ou o governo a entender que precisa de incentivo para o mercado da construção civil privada para que as pessoas continuem conquistando o seu lar. Seja no baixo padrão, no médio ou no alto. Acho que o governo tem que incentivar mais as pessoas a conquistarem o seu imóvel, seja financiado ou não, diminuir as taxas de juros. É aí que eu quero brigar. Né? Ajudar ali a diminuir as taxas de juros, trazer profissionalismo e formalidade para o meu mercado. Consequentemente, vão ter famílias felizes, o valor da profissão vai ser resgatado e a gente vai conseguir ter um desenvolvimento urbano melhor. Grande parte das obras que não são feitas da forma certa, elas param. Verdade. Elas param. Então, a grande dor no mercado é falta de planejamento, falta de profissionalismo e falta de formalidade. E para isso, só procurar a Hive. Para isso, só procurar a Hive. Na verdade, tem que procurar Deus para fazer um milagre aqui. Né? E tem o Instagram da Hive? Claro, é @Hive Engenharia. @Hive Engenharia. Então você aí pode ir lá na Hive Engenharia aí no Instagram. Já siga eles lá. E, gente, detalhe. Entre em contato aí com o Pedro. Vocês viram que é um cara que tem o conhecimento voltado a essa área da engenharia e que traz, de fato, algo profissional, né? Algo de segurança, que você possa ter segurança. Pedro, aproveita aí e se vende aí pra galera. Pode olhar aí na câmera e fica à vontade. Obrigado, Silas, pelo espaço aí, de verdade mesmo. Então, gente, se você quer construir o seu imóvel da maneira segura, com previsibilidade, com segurança, qualidade, né, você precisa contar com uma empresa especializada, sim. Construir não precisa ser uma dor de cabeça. Você precisa só contar com uma equipe especializada, né? Isso vai te proporcionar uma experiência mais agradável durante essa jornada, né? Eu aprendi durante a minha vida que a gente não tem que ficar só olhando para o resultado, o prêmio final. Acho que a gente tem que desfrutar da caminhada. Ela é muito importante. E eu cansei de ver casamentos que foram separados durante uma obra de construção civil. Sério? De tamanho que impacta esse lado financeiro, esse estresse de mexer com obra. Até fiquei brincando com um amigo esses dias, né? Que qualquer um pode atuar em uma outra área que não é, você só precisa aprender. Só que quando você contrata um profissional, você está abrindo mão ali de um estresse, de um tempo que você vai disponibilizar num negócio para você terceirizar. E ainda assim você não vai entregar com a mesma qualidade quanto alguém que é expert na área, né? Então essa pessoa ela investiu grande parte da vida dela estudando, se profissionalizando para justamente construir seu imóvel. Cara, não cai nessa besteira de construir, sabe, com o mestre de uma forma precipitada, rápida, sem planejamento, que você vai se dar mal. E eu não quero que você se dê mal, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu sou o seu engenheiro consultor, eu estou aqui para te assessorar durante esse processo. Eu te assessoro durante todo o processo, da escolha do lote, aí atrás do recurso, fazer o planejamento, ter previsibilidade, acompanhar o andamento da obra e ainda assim regularizar o imóvel no final. É uma assessoria de ponta a ponta. Conta com a gente, que a gente está aqui para construir o seu imóvel, ou melhor, o seu sonho. É isso aí. Já deixa o seu Instagram aí, Pedro. Meu Instagram é Pedro Henrique. Pedro Henrique, em vez do I, você põe um Q, aí fica 2 Qs lá. E a Hive Engenharia é Hive Engenharia direto. Hive é a palavra inglesa que significa colmeia.
com a ideia de trazer um slogan de que nós da empresa estamos no mesmo ecossistema e que a gente trabalha junto como abelhas mesmo, tanto é que o logo é amarela mesmo e tudo mais, com a ideia de proporcionar esse ritmo inteligente de trabalho. Então, pode parecer que no início a obra está mais cara quando você vai orçar com a empresa de engenharia, mas confia, o custo-benefício e o resultado final é incomparável. É isso aí, galera. Pedro Henrique dando o recado aqui, junto com a Hive Consultoria. E eu tenho certeza de que vocês se amarraram neste episódio. Estamos aqui sempre trazendo pessoas interessantes, com histórias interessantes, agregando valor e muito conhecimento. Então, já maratone aí no Despluga Podcast e eu tenho certeza que vocês vão agregar esse valor e muito conhecimento em várias áreas, tá? Aqui já entrevistamos de tudo um pouco, viu, Pedro? E tenho certeza. O Pedro veio aqui trazer um pouco aqui a questão da engenharia. Passa rápido, né? Não tem como aprofundar em outros assuntos, mas pode ter. Espero voltar para a gente aprofundar em algum outro assunto. Justamente. Coloca à disposição. É isso aí. E estamos aqui sempre para isso. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo episódio.